Eu, Johan, estou aqui do outro lado da telinha representando você que está assistindo aí. Eu nunca ouvi falar do seguro de vida. Por que eu devo contratar, né? Qual que é a vantagem e a importância de contratar? Bom, Johan, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente dos seus objetivos, o seguro de vida, ele está dentro de um conjunto de seguros, de proteções que são essenciais para o planejamento financeiro. Pensa comigo, você tem algum sonho, ou alguns sonhos, creio eu. Para você concluir esses sonhos que têm questões financeiras relacionadas, você precisa certamente acumular uma quantia financeira. E claro que a base disso tudo é o seu trabalho, né? É a sua renda. Porém, imprevistos acontecem e, em algum determinado momento, aquela renda que pra gente pode estar garantida no final do mês, ela pode não estar, devido a um caso de um adoecimento, de algum acidente, de alguma internação, algo que afaste você do seu trabalho, né? Comprometendo a sua renda, comprometendo a sua acumulação e, consequentemente, também podendo comprometer aí esse seu sonho, né? Esse seu objetivo futuro. Então, o seguro de vida, ele é extremamente importante para garantir que, independente de você estar trabalhando ou não, que você consiga, né, fazer essa acumulação financeira para concluir os seus objetivos futuros. Então, o seguro de vida, ele vai muito além do que muitas pessoas pensam, que é o seguro de morte. Existe sim um seguro voltado para a questão de falecimento, que é de extrema importância quando você possui, né, dependentes financeiros, pessoas que, sem a sua renda, né, não conseguiriam se manter financeiramente ou poderia comprometer, né, alguma educação de um filho ou às vezes a manutenção, né, do padrão da família. Mas no seu caso, Johan, que é o caso de um rapaz, né, jovem, solteiro, e tem muitos planos aí pela frente, o seguro de vida ele também é extremamente importante, pois ele garante a manutenção da sua renda, independente dos imprevistos que acontecem na nossa vida, que a gente sabe que são muitos, né? Nessa questão, então, a gente pode dizer que para um bom planejamento financeiro, por exemplo, o seguro de vida seria imprescindível, né? Exatamente. Para um bom planejamento financeiro, não é só a acumulação, tá? É bem importante que a gente olhe vários pilares. E um desses pilares, que é o primeiro pilar, é o pilar da gestão de riscos. Então, por exemplo, é muito cultural no nosso país as pessoas fazerem plano de saúde. Por quê? É uma forma de você estar, né, transferindo o risco de um adoecimento, de uma necessidade de um exame, né, de um médico, etc., para uma operadora de plano de saúde. O seguro de vida é a mesma coisa, é você estar gerenciando o risco de você ficar, né, sem trabalhar, ou ficar inválido, ou ficar adoecido, alguma doença mais grave, alguma coisa nesse sentido, ou até ter que passar por uma cirurgia. Hoje em dia, o seguro de vida, ele é bem amplo, né? Então, quando a gente fala de seguro de vida, na verdade é uma pólice que tem um contrato, né, que é feito previamente junto a uma seguradora, e a Paralela ela faz esse intermédio, né, essa correlação entre o interesse do segurado e da seguradora. Porém, nessa pólice encontramos diversas coberturas, dependendo do perfil do cliente, dos interesses, da necessidade, com capitais segurados adequados. Ok? Então, o gerenciamento de risco ele é a base de um planejamento financeiro, assim como a realização dos projetos e sonhos, acumulação financeira, né? Tudo isso pensando aí para uma longevidade que está cada vez maior e uma aposentadoria bem tranquila. E o seguro de vida ele também pode ser aplicado para situações futuras, que é o que a gente fala da sucessão, tá? Então, tanto da sucessão de um patrimônio familiar, como também da sucessão de uma empresa. E quais são os tipos de seguro que a gente tem hoje? Olha, Johan, como eu falei, são muitos tipos de seguro, né? Esse mercado ele só cresce a cada ano, graças a Deus. Mas quando a gente vai olhar os tipos principais de seguro são seguro para caso de falecimento, né? Que é o seguro de vida tradicional. Seguro para o caso de uma doença grave. Então hoje a gente tem principais doenças graves, né? Que a gente paga benefício, como por exemplo um câncer, um AVC, um infarto. Mas hoje a gente tem no mercado aí seguradoras que cobrem até 25 tipos de doenças graves pelo simples diagnóstico da doença. Além disso, a gente tem também cobertura para casos de invalidez por acidente, né? Seja uma invalidez parcial ou total. Para casos também de invalidez decorrente de uma doença.
Então, um diagnóstico, né, de uma doença, essa doença ela pode ter uma cura ou não. No caso de uma invalidez, tem uma cobertura complementar. Tem coberturas também para casos mais simples. Então, quando a gente fala de profissionais que dependem, por exemplo, de estar sempre 100% fisicamente, né? Então, não pode quebrar um braço, né? Ou machucou a mão, ou está afastado por um período mais curto, por algo mais simples, digamos assim. Também temos uma cobertura que é para uma diária de uma incapacidade que ela é temporária, não é algo tão grave, né? Quanto uma doença grave ou quanto uma invalidez. Também para casos de cirurgias, internação hospitalar. Então, assim, o leque é bem grande, assim, é bem completo, porque a gente sabe que realmente diversas coisas podem acontecer com a gente. Muito bom. Eu acho que você já me convenceu que eu preciso fazer o seguro de vida. Eu já estou ciente disso. Mas agora eu quero entender assim. Então, se eu quiser hoje, dentro da Paralelo, fazer o meu seguro de vida, dar o segmento, o que eu preciso fazer com você? Então, primeiro a gente faz uma primeira reunião com o cliente, que é uma reunião para eu traçar o perfil do cliente. Então, entender exatamente quais são os seus objetivos, qual a sua necessidade, de acordo com a sua profissão, idade, estrutura familiar, perfil financeiro. Então, toda essa análise ela é feita, tá? A gente não possui nenhum tipo de produto de prateleira, então a gente faz realmente uma análise, né, um estudo personalizado do cliente e baseado nessa primeira conversa, a gente faz esse estudo, essa análise e traz numa segunda reunião esse contrato. Né? E esse contrato eu vou te explicar exatamente o porquê de cada cobertura, as questões técnicas, né? Porque hoje tudo que uma seguradora comercializa, ela tem uma parte técnica que fica num contrato que é chamado de condições gerais. Então eu explico isso para o cliente, explico o porquê de cada capital segurado, mas eu falo, Johan, o trabalho de uma contratação de um seguro de vida, ele é um trabalho feito a 4 mãos. Então, eu, como especialista nesse segmento, vou trazer o que eu acredito que faça sentido para você, né, de acordo com o nosso bate-papo e com a minha experiência, mas é importante que faça sentido para você e honra essa contratação, tá ok? Então, a gente consegue alinhar tanto as coberturas quanto os capitais segurados. Normalmente, né, o cliente gosta tanto desse tipo de contratação que acaba até pedindo, né, um aumento, porque são realmente coberturas com ótimo custo-benefício. E a partir daí, a gente manda essa proposta para a seguradora e a seguradora faz a análise do cliente, né? Então, é uma análise tanto pela questão da idade, do sexo, questão profissional, se tem alguma profissão que tem um risco associado, ou também se aquele cliente ele é um cliente mais aventureiro, né? Que tem algum hobby, pratica algum esporte de risco. E baseado com tudo isso, a seguradora faz essa análise e dá, né, o aceite ou não daquela cobertura, tá, Johan? Então, eu sempre falo para meus clientes, é extremamente importante a contratação, mas para se ter um seguro de vida, não é só necessário ter a conscientização da importância, tá? É necessário atingir alguns pré-requisitos da seguradora para a contratação também. Ok, eu acho que todas as minhas dúvidas aqui foram respondidas, e se você que está assistindo aí ainda tem dúvida e quer, né, ou não tem dúvida nenhuma, também já está pronto para contratar o seguro aqui na Paralelo, é só você clicar aqui no finalzinho da landing page e preencher o formulário que a Fernanda e a equipe da Paralelo vai entrar em contato com você. E é isso mesmo que o Johan falou. Então, é só clicar aqui e preencher o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E qualquer dúvida, nós também estamos à disposição para te atender, porque a Paralelo não deixa você parar.